Bom dia a todas e todos. Esse é o segundo episódio, o segundo evento do Mulheres em Março, promovido pela Escola de Magistrados do TRF3. Eu vou já dizer os apoios, que eu estou lendo o roteiro. Esse evento, a semana passada, começamos no dia 8, com a presença da ministra Carmen Lúcia, da subprocuradora Raquel Dodge, e uma apresentação especial da Laís Leite. Esse evento tem o apoio do Tink Olga, da Comissão AJUF Mulheres, da AJUFESP, e é um evento que acontecerá todas as segundas-feiras. Essa semana é às 10h30, na última semana do mês, dia 29, também às 10h30, e na próxima semana, excepcionalmente, acontecerá de tarde, às 17 horas. No fim do evento, eu vou dizer os títulos das próximas palestras. Hoje nós vamos falar de saúde. Vou ver aqui o título total, que eu peguei o roteiro pela metade. A saúde, a economia do cuidado e a saúde da mulher. Nós vimos nessa pandemia a importância que as mulheres têm, tanto no cuidado profissional, como profissionais da saúde, como empregadas domésticas, como faxineiras, como as pessoas que assumem as tarefas de cuidar do outro, cuidar do outro que está na sua casa, que é seu familiar, mas também que está em outra casa, às vezes, e as mulheres vão e cuidam desse outro, de forma voluntária ou como uma profissão. E a pandemia mostrou o pandemônio feminino dos cuidados. Eu posso até usar esse termo, porque foi um termo muito usado, a gente começou a brincar muito com as palavras pandemia e pandemônio, e esse pandemônio feminino. Os cuidados em casa, a questão da educação dos filhos dentro de casa. Então, hoje a gente vai focar na saúde, e a gente tem, eu vim só fazer a apresentação e agradecer às integrantes dessa mesa. Eu sou desembargadora federal do TRF3, me chamo Inês Virgínia, e integro a Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Foi a comissão, juntamente com a Escola de Magistrados, que organizou esse evento e pensou nesses temas para os Dias das Mulheres. Eu queria só fazer algumas lembranças que são mais administrativas. Peço para todos os palestrantes que fiquem, os que estiverem dentro da sala do Teams, que fiquem com seus microfones desligados durante todo o evento, só abram quando forem falar, se forem falar. Quem quiser certificado precisa entrar assim que entrar na página, ou pelo YouTube, ou por aqui pelo Teams, deixar o seu nome completo registrado. Câmeras também desligadas, além do microfone. A gente, às vezes, entra, sai, entra de novo, e a câmera fica aberta. Peço que prestem atenção nisso. As perguntas e comentários no chat são super bem-vindos, e no final a gente repassa essas perguntas para as participantes, e a gente vai ter uma oportunidade, sim, de um debate. Então, quem quiser mandar comentários, elogios, perguntas, fiquem à vontade, tanto por aqui pelo chat do Teams, como pelo YouTube também. A gente está olhando as duas plataformas. Eu vou agora passar a presidência de mesa para a Bruna Benevides. Ela vai presidir os trabalhos nessa manhã. A Bruna já participou de outros eventos, eu agradeço imensamente por a Bruna ter aceito esse convite para presidir essa mesa, assim como agradeço às outras participantes da mesa, a Amanda, que dará a palestra, e as duas palestrantes, a Clara e a Fátima. A Bruna é militar da Marinha do Brasil, pesquisadora de gênero e diversidade, é secretária da Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, é autora da pesquisa anual Dossiê da Violência contra a População Trans Brasileira, e foi vencedora do prêmio Faz Diferença do jornal O Globo.
Bruna, bom trabalho, comande aí essas mulheres maravilhosas e muito obrigada. Eu vou sair agora, eu vou ficar só nos bastidores. Olá, bom dia a todas as pessoas. Doutora Inês, muito obrigado pela apresentação, pela essa abertura, pelo convite. A EMAG, na pessoa da doutora Terezinha, dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, para a gente seguir avançando e discutindo o direito das mulheres, o papel das mulheres e, principalmente, a garantia de que não haja nenhum retrocesso na luta das mulheres, das meninas e de todas as mulheres, sem nenhum tipo de exceção. É importante estarmos aqui no mês da mulher, nessas atividades importantíssimas que a EMAG tem trazido e colocado para o debate público, especialmente no momento em que, durante a pandemia, nós vemos aumentar a violência contra a mulher, aumentar os índices de feminicídio, aumentarem os índices de violência doméstica e uma total omissão de políticas específicas junto às mulheres para garantir que essa sobrecarga não acabe se reverberando num agravamento da situação que já é bastante precária, especialmente quando observamos recortes de classe, de raça e de gênero. Então, questões relacionadas à saúde mental das mulheres, entre outras, fazem parte da discussão que faremos hoje sobre a economia do cuidado e a saúde. E aí é muito importante lembrar que a saúde não é só a ausência de doenças, né? O bem-estar social, econômico, entre outras questões extremamente relevantes. E neste cenário em que nós estamos, quando recentemente o Brasil se recusou a aderir à declaração conjunta realizada por mais de 60 países para defender o direito de mulheres e meninas, inclusive no que se refere ao acesso a direitos sexuais e reprodutivos na ONU. Não por acaso estamos aqui hoje, exatamente para garantir que não haja um retrocesso e para que nós possamos seguir avançando no direito de todas as mulheres. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com a Amanda, da Think Olga, da Clara, doutora Fátima, Inês Virgínia e doutora Terezinha, essas mulheres potentes que têm aí travado uma luta, cada um em seu campo, mas especialmente eu falo de um lugar da sociedade civil que demonstra satisfação de estarmos aqui, né, junto à EMAG, mas podendo falar também deste lugar de quem atua na ponta, nesse lugar de quem atende, acolhe e tem sido também um lugar de refúgio para muitas mulheres. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a querida Amanda. E aí, Amanda, por favor, desculpa se eu errar o seu sobrenome, a gente não conseguiu combinar antes, mas eu acho que é Kamanchek, gerente de inovação na Think Olga, pós-graduada em gestão de inovação social, formada em jornalismo pela PUC São Paulo, especialista em documentário pela Academia Internacional de Cinema. Atua na prevenção da violência de gênero com foco nas mulheres, foi coordenadora de campanhas da ONU Mulheres BR, do Instituto Polis e da Cartografia dos Direitos Humanos de São Paulo. Dirigiu com Fernanda Frazão o documentário Chega de Fio-Fio. Amanda, seja muito bem-vinda, um ótimo dia e que sigamos aí nessa excelente atividade. Muito obrigada, bom dia, Bruna. Novamente, a gente agradece ao convite da EMAG e do TRF3 também para a participação nesse evento. E é muito importante para nós estarmos com vocês também, enquanto sociedade civil, pensando no avanço dos direitos das mulheres e no que a gente está falando, né, nesse mês de março, que é um mês em que a gente completa um ano da pandemia, né, pelo menos aqui no Brasil, em que a situação se agravou. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que as mulheres têm feito nessa linha de frente de trabalho, né, mas também como a gente entende que a gente pode avançar coletivamente. Então, eu vou começar minha apresentação, estou compartilhando minha tela com vocês, se vocês tiverem qualquer dificuldade de ver, enfim, estou aqui à disposição também. Bom, a Think Olga, Think Eva... Ai, desculpa, eu tô com... Acho que deu algum erro aqui na leitura. Eu vou rapidamente apresentar aqui a nossa iniciativa, então. A Think Olga e a Think Eva são uma organização
que trabalha para a prevenção da violência contra mulheres e meninas. Então, é uma organização que surgiu em 2013 com algumas campanhas, como a Chega de Fio e a Meu Primeiro Assédio. E desde então a gente vem trabalhando com vários temas, né? Enfim, desde violências em várias esferas, então digital e online contra mulheres e meninas, a prevenção não só da questão, enfim, do assédio, que hoje tem uma lei, né, da importunação sexual, mas também de outras violências, como o feminicídio, estupro, os direitos sexuais e reprodutivos, enfim, vários direitos que hoje a gente avançou, mas que a gente sabe que estão em debate, né? Então, colocando aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, só confirmar. Amanda, eu queria te interromper só isso, assim, acho que a sua tela não está sendo transmitida. Ah, perfeito. Obrigada, Bruna. Vou falando então aqui, e aí, se a tela entrar em algum momento, eu sigo mostrando para vocês um pouco dos dados. Tá bom, eu aviso também se aparecer. Muito obrigada. Bom, como a gente mencionou, né, enfim, a gente estava falando um pouco sobre alguns direitos, né, e desde o início da pandemia a gente teve alguns desafios, né, que foram enxergados, e a gente lembrou, a partir de março, já a gente começou uma ação pautada um pouco até numa frase da Simone de Beauvoir, que é essa mulher escritora, filósofa, que muito trouxe, né, para essa conversa sobre gênero, sobre o que é ser mulher, e ela falava muito sobre que em momentos de crises, né, humanitários, os direitos das mulheres são os primeiros a serem extintos. Então, a gente sabe... A tua apresentação, a gente conseguiu colocar aqui. Desculpa te interromper. Imagina, eu vou seguindo... Ver a tela? Então, sim, daí eu tô no slide 5, então na página 5, se quiser descer um pouquinho, é onde está essa foto da Simone de Beauvoir, e uma frase que é essa que eu estava dizendo, que é: nos momentos de crises humanitárias, os direitos das mulheres são os primeiros a serem extintos. Perfeito, muito obrigada. Bom, então, a gente está nesse momento, né, a gente entende que não existe possibilidade de haver um futuro feminino, né, se as mulheres forem menosprezadas no presente. E esse tem sido o nosso esforço, né, pode passar, por gentileza. Desde lá, a gente criou um laboratório, que é o Laboratório Mulheres em Tempos de Pandemia, e essa é a carinha da página de entrada, né? Porque a gente estava imaginando, ok, né? A gente sabe como está o presente, a gente sabe que vários direitos sexuais e reprodutivos, vários direitos relacionados à violência estão em risco, sim, né? Porque não só pela questão da lei, né? Desses questionamentos que a gente tem visto, mas também as questões que estão acontecendo concretamente para mulheres, né? Então, a implementação de vários serviços foi muito prejudicada ao longo da pandemia, e então a gente questionou, né, com o laboratório, como que a gente faz para chegar nesse futuro que a gente quer, sem retroceder nos direitos das mulheres até hoje. E aí, pode passar, por favor. Então, pensando nisso, a gente desenhou o laboratório, e pensando nesse tema, a gente apresentou três eixos, né? Que são... Pode passar o slide, por favor. A gente trabalhou com o tema economia do cuidado, saúde das mulheres e violência contra as mulheres, né? E hoje, nessa palestra, a gente vai falar sobre, principalmente, economia do cuidado e sobre saúde das mulheres, que são os dois temas que a gente trabalhou. E aí, seguindo para o próximo slide, a gente, olhando para isso, né, a gente desenhou uma trilha de conteúdos, e nessa trilha de conteúdos a gente traz várias formas, né, de entender melhor esses problemas. Então, a gente desenhou, né, no laboratório, a gente começou pensando sobre o cuidado e as construções de gênero, ou seja... como que a gente pode desvincular, né, a questão do cuidado das questões de gênero. Depois a gente foi para a linha do tempo, né, então a gente entrou também, a gente pensou nas práticas do cuidado e a história das mulheres negras, ou seja, o quanto as mulheres negras
são parte, né, dessa construção histórica e social no Brasil, e o quanto os trabalhos de cuidado sempre foram e seguem sendo boa parte executados por mulheres negras aqui no Brasil. A gente fez também um podcast sobre masculinidades negras e economia do cuidado, né, pensando um pouco, ok, né, qual é o papel dos homens nesse cenário e essa conversa sobre como dividir melhor as responsabilidades. A gente falou fez um talk, uma conversa com várias mulheres trans, travestis e pessoas não binárias também, pensando que várias mulheres, né, mulheres trans, esse grupo especificamente foi muito relegado, né, durante a pandemia, no sentido de cuidado e de especificidades, então muitas pessoas se sentiram, de fato, muito desamparadas nessa questão, para além da questão do lugar dessa pessoa e dessa identidade num contexto nosso que ainda é muito restrito, né, enquanto papéis de gênero. A gente fez os áudios e poemas, né? Então, eu estou ainda naquele slide da trilha de conteúdo, tá? E a gente fez os áudios e poemas para parear o cuidado entre diferentes raças e para mulheres não brancas. Enfim, fez uma série de materiais, acho que eu não vou me alongar aqui, porque são vários conteúdos, se vocês quiserem conhecer, depois eu vou deixar o endereço do laboratório também. Mas, basicamente, o cuidado, ele é várias tarefas, então dar banho, fazer comida, a gente está falando sobre faxinar a casa, sobre comprar os alimentos que serão consumidos, cuidar das roupas, prevenir doenças, né, com boa alimentação, ter condições de higiene em casa, remediar quando alguém fica ou está doente, fazer um café da manhã, almoço, lanche, jantar para filhos, educar, enfim, são horas e horas a fio que são gastas, né, com essa atividade. E aí, seguindo para o próximo slide, a gente olha para a amamentação. Então, a amamentação é uma tarefa que leva muitas horas, né? Cada mamada, a gente, pela Organização Mundial da Saúde e outros, né, parâmetros, demandaria entre 15 e 20 minutos, né? E pensando uma mulher grávida, né, que executa isso de 8 a 12 vezes por dia, 7 dias por semana, né, por no mínimo 6 meses, que é o tempo adequado, né, e saudável dessa alimentação, ou possivelmente, idealmente, até 2 anos, a gente vê uma média de 650 horas de trabalho das mulheres que estão em período amamentando, né, nesses primeiros 6 meses, e é uma tarefa que ela dedica exclusivamente para isso. Então, né, ela fica sem exercer várias outras atividades nas quais é remunerada, enquanto executa uma atividade que demanda muitas horas ao longo do dia durante 6 meses. E aí, olhando para o slide de cuidado de pessoas, o próximo, a gente está vendo que existe uma dedicação de tempo das mulheres para o trabalho de cuidado que é muito diferente da dedicação dos homens. Então, auxiliar nos cuidados, quando a gente olha para quanto as mulheres gastam, né, olhando para o IPEA, enfim, para essa PNAD aqui de 2018, isso sem contar a pandemia, né, então a gente sabe que essas horas aumentaram muito durante esse período, 87%, né, das mulheres ali estão auxiliando nos cuidados pessoais, nas atividades educacionais, a ler, jogar e brincar, monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio, transportar ou acompanhar para a escola médico e exames. Enquanto os homens têm uma participação ainda menor, né, nesse tipo de atividade que é feita dentro de casa. Quando a gente olha para o próximo, né, que são afazeres domésticos, a dedicação de tempo das mulheres versus homens também é muito expressiva. Então, as mulheres gastam muito mais horas executando todas essas atividades, né, de preparar os alimentos, cuidar da casa, limpeza, da organização do domicílio, dos animais domésticos, e isso
quando a gente fala sobre essa dedicação dos afazeres domésticos, a gente está falando sobre todas as mulheres, né? Porque nesse caso, especificamente, a gente está falando sobre as horas não pagas, né? São atividades não remuneradas que mulheres e meninas dedicam nessa esfera do cuidado. Então, quando a gente olha para essa restrição, né, à esfera privada, o trabalho de cuidado é quase exclusivamente exercido por mulheres, é o que diz a Heloísa Buarque nesse slide agora. Então, mães, e mães solo, principalmente, chefes de família, trabalhadoras domésticas, babás, cuidadoras, professoras, enfermeiras, são as pessoas que executam essa atividade tão importante para a economia, e é comum ainda que as pessoas achem que isso é natural, ou seja, que as mulheres são naturalmente aptas para o cuidado. Quando a gente sabe que a relação do cuidado é, de fato, uma construção de gênero, ou seja, né, um papel social desempenhado pelas mulheres, mas por uma questão de conduta, de norma social e de várias questões culturais que foram estabelecidas por muito tempo. Então, o que isso acarreta para as mulheres e meninas no mundo, né? As mulheres e meninas, e eu estou elas ao redor do mundo dedicam 12 bilhões de horas todos os dias, ou seja, somadas ao trabalho de cuidado não remunerado, e gastam, em média, mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no Brasil, que são todos aqueles trabalhos que eu mencionei agora, né? Enquanto os homens dedicam menos tempo a atividades do cuidado, então a proporção dos que realizam essas atividades é de 28% contra 40% das mulheres. E os homens gastam mais horas em trabalhos que são remunerados, então, né, eles têm mais tempo na semana para executar trabalhos que são remunerados. Passando para a próxima, que é a fala da Gabriela Chaves, né, fundadora do NuFront, que é um projeto de educação financeira. Ela traz e trouxe durante o laboratório essa compreensão de que a gente tem uma leitura econômica que se volta muito para a lógica da produção de mercadorias, para a venda, que não leva em consideração o trabalho gratuito que é realizado nesse âmbito doméstico. E quando a gente pensa que o alimento que você compra precisa ser preparado para ser consumido, né? O trabalho de preparo é tão importante quanto o trabalho de produção para que você possa comer. Então, não basta se produzir a comida e ter ela disponível no mercado. Toda a produção segue até você conseguir ter, de fato, o alimento à sua mesa. E aí, seguindo o próximo slide, como uma atividade historicamente exclusivamente dedicada às mulheres, o trabalho do cuidado segue sendo invisibilizado e mal remunerado. Então, aí a gente olha também para os trabalhos, para as profissionais, né, que executam esse trabalho. E, infelizmente, ainda, né, por ser um trabalho de cuidado considerado tarefa feminina, ele acaba sendo, na nossa sociedade, que tem todas as cargas que a gente sabe para as mulheres, invisível. E aí, olhando para esse slide agora de trabalho, o trabalho de cuidado não pago feito por mulheres equivale a mais de 10 trilhões de dólares no mundo, ou seja, todo esse trabalho que a gente falou, essas horas, etc., equivalem a esse valor na economia se ele fosse monetizado. Hoje, só 4 economias do mundo ficariam acima desse valor. Então, poucas economias e PIBs, né, mundiais conseguiriam arrecadar ou valem esse valor, tem esse valor. Além disso, esse trabalho de cuidado não remunerado representa 24 vezes a economia gerada pelo Vale do Silício. E aí, por que a gente fala isso, né? A economia do Vale do Silício, enfim, é esse polo de tecnologia, e hoje, mais do que nunca, a gente tem pensado nisso, né, nas nossas relações virtuais e o quanto a gente tem demandado digitalmente dos avanços e até, enfim, né, na própria conversa e como a gente executa o trabalho. Ainda assim, esse trabalho, que é imensamente valoroso, não é monetizado e nem enfim, embora seja muito maior do que o Vale do Silício representa, ele não é reconhecido, né, socialmente. Então, é um trabalho de manutenção da vida, né, que envolve muitas horas e tempo dedicado. E, portanto, né, tendo todos esses dados e diagnósticos, a gente entende que o cuidado é o maior subsídio da economia, ele é maior que várias indústrias, enfim, é maior que quase todas as indústrias hoje aqui no Brasil também.
E o que é, né? Esse trabalho é um conjunto de regras ainda invisíveis que organiza muito da forma como a gente vive, né? Como eu falei agora olhando para o cuidado maior subsídio da economia, né? A gente tem a indústria do agronegócio, a gente tem o comércio, a gente tem a política, serviços, tecnologia, transportes. Nenhum deles sozinho, né, isolados, vale mais do que esse trabalho, em termos monetários. Então, pensando no trabalho reprodutivo, no trabalho das profissionais da saúde, no trabalho das tarefas domésticas, todos eles são um trabalho muito significativo, né, para a economia também. Então, os alicerces, né, passando para o próximo slide, dessa economia foram construídos a partir da força de trabalho, principalmente das mulheres negras. E aí, olhando para o próximo, a gente fez essa linha do tempo das práticas de cuidado e a história das mulheres negras. A gente entende por que, né, que esse trabalho foi colocado nesse lugar de não valorização e o quanto isso se atrela também a uma questão de políticas antirracistas que precisam acontecer para a gente conseguir mudar esse cenário, né? Então, no contexto colonial, olhando para a história do Brasil, né, essa prática social da amamentação, por exemplo, que a gente falou lá no começo, ela era muito realizada por mulheres negras escravizadas, as amas de leite. Então, ter uma ama de leite era sinônimo de prosperidade e riqueza. Num contexto pós-abolição, né, dentro da sua própria família, não era incomum uma mulher negra assumir o papel de cuidar da sua casa e dos filhos e garantir o sustento da família. Então, ela, de novo, está numa posição vulnerável, em que ela tem a possibilidade de trabalhar, mas ela está numa posição vulnerável pela falta de recursos materiais, pela falta de acesso às instituições e aos próprios serviços sociais, né, no Estado mesmo. E aí, olhando para um contexto atual, né, hoje 64% das famílias chefiadas por mulheres negras com filhos vivem abaixo da linha de pobreza, e 61% das mães solo no Brasil também são negras. E aí, olhando para a questão da saúde também, a gente tem uma tentativa, né, das mulheres negras de resistirem, mas ainda muito difícil nesse contexto. Então, as primeiras responsáveis no contexto colonial, né, pelos cuidados, a manutenção da saúde, pelo combate às doenças da família brasileira, eram as amas de leite e as mães pretas, né? Então, elas ocupavam esses papéis de parteiras, de benzedeiras, enfim, um papel originário nesses grupos negros e indígenas. Num contexto pós-abolição, a imagem do negro brasileiro foi tida, enfim, e muito usada em questões sanitaristas, racistas, enfim, de forma imprópria, e que restringiu muito a presença de mulheres negras na própria saúde como profissionais. Então, elas também ainda não tinham acesso e possibilidade de exercer esse tipo de atividade que hoje a maior parte delas exerce, como enfermeiras, por exemplo. Então, então, ali em 1920, aí começou uma questão do veto também do ingresso de mulheres negras na enfermagem, enfim, né? E tinha essa questão da formação educacional e cristã que muito trouxe mulheres brancas para esse tipo de execução de trabalho. Num contexto atual, né, 46% dos profissionais de enfermagem que atuam nos serviços públicos no Brasil são negros e negras, isso considerando os homens, mas quando a gente pensa só em mulheres negras, que são auxiliares, técnicas de enfermagem, ou seja, toda a linha de frente do cuidado hoje, são mulheres negras nesse papel. E 47% da categoria que atuava na rede pública afirmou ter sofrido discriminação racial, né? E 78% discriminação de gênero. Ou seja, a gente tem uma história que está se repercutindo, de certa forma, existe um avanço na possibilidade de carreira e profissão, mas ainda existe uma invisibilidade dessas mulheres dentro desse trabalho e, obviamente, uma não remuneração adequada, então uma precarização desse trabalho. E a gente fala disso hoje em saúde porque são elas que estão na linha de frente, cuidando de todo mundo que está adoecendo, né?
Então, por fim, falar dessas práticas de cuidado, da história das mulheres negras, é olhar para esse contexto, né, histórico no Brasil e pensar quem que cuida das crianças, quem que ensina a falar, limpar, amamentar, quem que exercia esse trabalho e era responsável por servir e cuidar de todos, quem, num contexto de pós-abolição, continua como trabalhadoras domésticas, como profissionais da saúde, que continuam cuidando da casa e dos filhos desse grupo de populações brancas, e quem continua recebendo o mínimo para trabalhar por esse trabalho. E, por fim, então, nesse contexto atual, a gente vê, né, que 6 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, estavam empregadas no serviço doméstico. Então, hoje a gente tem 3,9 milhões das mulheres negras trabalhando nesse contexto, ou seja, 63% do total de trabalhadores domésticos é composto por mulheres negras. E aí, como a gente traz depois numa fala da Cida Bento, nesse slide que fala, né, da diretora executiva do CERT, a mulher negra está em todas as profissões em que o cuidado, seja da casa, das pessoas, dos objetos, é preponderante. Então, ela é a maioria das trabalhadoras domésticas, e isso é invariável na história de 500 anos que a gente tem. Esse lugar de cuidador é um lugar de alta responsabilidade, que exige muita competência, então você está protegendo, você está cuidando, você está impedindo que alguma coisa de mal aconteça, vide todo o cuidado que a gente tem visto com todo mundo que precisa de cuidado durante a pandemia, e esse trabalho segue sendo desvalorizado e num lugar social que impede as mulheres negras de abrirem seus horizontes, ampliarem sua participação na dimensão pública da vida. E o que a gente traz, então, passando aqui, para essa observação, né, para esse cenário. Vocês estão me ouvindo, né? Só confirmando aqui. Bom, sem a mulher negra, a economia do cuidado e qualquer economia, ela para, né? A gente olha, então, para a base dessa pirâmide social, onde a gente tem homens negros e mulheres brancas, né, homens brancos e mulheres brancas ainda em posições de poder, de né, muitos privilégios sociais e acesso, e homens negros e mulheres negras na base dessa pirâmide social e político-econômica. E aí, seguindo para o próximo slide, então, a presença dessas mulheres no trabalho de cuidado, ela foi muito naturalizada como inferior e servil, e também, não só, né, culturalmente reproduzida em várias imagens, né, quando a gente vê novela, e agora está cheio de novela sendo exibida, e a gente vê isso cada vez mais forte, o quanto as mulheres estavam num papel muito servil. Então, na Avenida Brasil, a gente fala da Zezé, que era uma das figuras trabalhadoras domésticas que não, além, né, desse papel de estereótipo dela ser invejosa, fofoqueira, enfim. A tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também uma mulher negra, enfim, livre, mas sendo responsável pela casa, pelo cuidado das crianças e subordinada a uma mulher branca. Seguindo, né, para o próximo slide, então, o cuidado, essa tarefa feminina é feita, na maioria, por mulheres negras, logo também muito invisibilizada. E aí, seguindo, as desigualdades de gênero, raça e classe contribuem diretamente para a desvalorização e invisibilidade desse trabalho de cuidado, né? E em 2020, elas foram totalmente escancaradas. Pode passar. Então, olhando para o mercado de trabalho, hoje a gente tem 58% das mulheres desempregadas durante a pandemia são mulheres negras. E a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos, segundo o IPEA. Ou seja, a pandemia fez 7 milhões de mulheres deixarem o mercado de trabalho. 39%, seguindo para o próximo slide, dos empregadores de profissionais domésticas e diaristas dispensaram os serviços ofertados sem nenhuma remuneração. E a gente teve esse caso de que a primeira vítima no Rio de Janeiro era uma profissional doméstica e pegou o coronavírus da pessoa que a contratou no Leblon. Então, além disso, a gente teve uma outra história do Miguel, que é um menino negro, filho de empregada doméstica, que morreu por negligência da pessoa que estava olhando e cuidando dele. Enquanto a trabalhadora estava fazendo uma outra atividade de trabalho de cuidado dentro da casa dessa pessoa.
Então, olhando para a questão das mulheres e cuidado, 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Então, quando a gente fala sobre aquele dado do IPEA, né? Por que as mulheres deixaram o mercado de trabalho? E a gente tem essa resposta direta, que é isso, né? Mais da metade delas passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. E 42% das responsáveis pelo cuidado não tem apoio externo, ou seja, a maioria dessas profissionais é uma mulher negra, que não só estão sem trabalho fora, mas também executam esse trabalho dentro de casa. E aí, pensando nisso, no coronavírus, né, 92% das mães de favela dizem que faltará comida depois de um mês de isolamento. E essa é a situação que essas mulheres estão agora. Passando, né, para o próximo slide, então 60% das mães brasileiras afirmam sentir o impacto da quarentena na saúde emocional. E a gente tem tido um destaque para isso na ansiedade. Então, 79% apontando muita ansiedade. E aí a gente está olhando para todas as mães também, né? Mães de crianças com deficiência que relatam muita dificuldade durante o isolamento. No próximo slide a gente traz essa nossa conclusão também de que um momento como esse de pandemia e isolamento social, o trabalho de cuidar nunca foi tão intenso. Então, as mulheres, especialmente as mais vulneráveis, estão muito sozinhas e sobrecarregadas, e pouco se discute sobre quem cuida dessas mulheres, né? E aí, passando também, a gente vê essa informação, né? A invisibilidade do trabalho de cuidado tem efeitos visíveis. Então, para a sociedade, quando as mulheres não são devidamente remuneradas pelo seu trabalho, as desigualdades aumentam. Para a economia, né? Se dedicar a um trabalho mal remunerado priva as mulheres de tempo e dos recursos necessários para conquistar sua autonomia financeira, permanecendo presas em um ciclo de exploração. Para a comunidade, a desvalorização do trabalho de cuidado impede que as mulheres abram seus horizontes, ampliem sua participação na dimensão pública da vida, ou seja, no desenvolvimento de outras habilidades e competências e participação social. E como indivíduo, o aumento das desigualdades de renda deixa essa mulher ainda mais vulnerável e traz inúmeros problemas sociais e emocionais na sua vida, entre eles estresse, estafa, depressão, baixa autoestima e várias outras questões de saúde. Então, seguindo, não basta olhar, né, colocar o cuidado como questão política, se não houver um questionamento de quem se beneficia desse serviço. E aí, por isso, também, seguindo, é importante pensar, né, como que a gente faz para visibilizar esse trabalho invisível das mulheres na economia do cuidado. 2, como incorporar o trabalho de cuidado na economia. E aí, 3, como desvincular o cuidado de gênero das construções de gênero, o cuidado das construções de gênero, como criar, né, e educar crianças para entender que esse trabalho precisa ser de todos, e como parar esse cuidado entre diferentes raças e mulheres não brancas, né. E aí, passando, visibilizar o trabalho de cuidado exige uma mudança que é individual, que é coletiva, então isso inclui a participação de várias organizações privadas e setores públicos para pensar e criar soluções. E aí, seguindo o slide, então a gente tem soluções que a gente trouxe na esfera coletiva, soluções individuais, e aí, para encerrar minha apresentação, eu queria trazer algumas coisas que a gente pensou enquanto diretrizes, pensando nesse cenário super complexo que a gente está vivendo. Então, na ordem do coletivo, do privado, alguns caminhos para visibilizar e trabalhar essa questão. Pensar, por exemplo, em criar culturas na organização que possibilite que as pessoas que cuidam possam gerir trabalho e vida pessoal de forma equilibrada, isso todas nós estamos precisando. Desenhar sistemas que encorajem todos, homens também têm tempo para cuidarem de si e das suas famílias. Garantir equiparação salarial, ou seja, considerar disparidades de gênero e raça entre funcionários. Ampliar direitos trabalhistas para garantir a remuneração adequada a profissionais domésticas e profissionais do cuidado. A diversidade na contratação, então garantir a contratação de mulheres negras em cargos de liderança. Exercer e fiscalizar o tratamento pessoal adequado, então livre de humilhações e crimes de racismo a todas as profissionais de cuidado quase sempre ocupando cargos de subalternidade, e promover debates e campanhas sobre a divisão igual dos custos e responsabilidades do cuidado. Quando a gente olha para, o que a gente pode fazer como coletivo, na esfera pública.
Então, a gente pensou algumas diretrizes importantes. Uma delas é oferecer a renda básica contínua para mãe solo, pessoas transvestigêneres, sem apoio familiar e outras em situação de vulnerabilidade social. Servir como exemplo para a sociedade com treinamento, reforço e distribuição dos cargos relacionados ao trabalho de cuidado dentro do funcionalismo público. Criar políticas públicas do cuidado e assegurar direitos trabalhistas que protejam, visibilizem e valorizam as pessoas que atua em trabalho de cuidado, inclui termos na CLT a respeito de proteção e amparo dos trabalhadores que também exercem trabalhos de cuidado. Isso é super importante porque a nossa legislação para mulheres trabalhadoras domésticas avançou, mas ainda tem várias questões que não foram ampliadas. Criar programas e políticas que fomentem a ascensão econômica geracional entre mulheres negras, quebrando esse ciclo da pobreza. Então, tem muitas mulheres hoje que são profissionais domésticas cujos filhos estão começando a acessar, por exemplo, o ensino superior, e como a gente faz para valorizar a existência e essa profissional do cuidado, não só garantindo a correta aposentadoria, benefícios, etc., mas pensar o que significa para essas novas gerações tentar uma nova carreira ou novos acessos. Implementar as unidades de ensino, nas unidades de ensino uma educação antirracista, anticapacitícia e antissexista, e ampliar o acesso à educação para mulheres negras, para reduzir desigualdades e oportunidades. Elaborar políticas públicas que incentivem e promovam a conciliação entre trabalho e exercício da parentalidade, e aí homens e mulheres. Promover e fomentar programas de assistência social, como o SUS, o SUAS, a fim de garantir o acesso amplo e público a serviços de cuidado para todas as idades, ou seja, cuidar de quem cuida. E aí, na esfera bem individual, assim, pensando que aqui a gente está batendo um papo também sobre o que a gente pode fazer, tem várias coisas, né, que podem ser feitas, então, desde exercer dentro de casa um sistema que permita a divisão justa e equânime das tarefas de cuidado, facilitando essa logística familiar, fortalecer diálogos que ampliem a consciência sobre essa divisão equânime e antirracista do trabalho de cuidado, ou seja, para que mulheres e meninas sejam valorizadas no exercício de profissões vinculadas ao cuidado, então fazer mais diálogos sobre isso, como esse de hoje, ter homens e mulheres brancas assumindo o trabalho de cuidado em suas casas, com suas crianças e também as suas comunidades, isso a gente chama sobre tomada da consciência da branquitude. A ressignificação do trabalho, programas de desenvolvimento pessoal, psicossocial, enfim, para olhar para essa identidade servil, né, como um problema. Eu estou finalizando agora. Ressignificar o valor social do trabalho de cuidado, então garantir uma cultura de valorização desse trabalho, olhar para a mídia, como ela pode assumir novas narrativas e desconstruir de uma vez por todas essa cultura de que cuidar é coisa de mulher. Então, essa é a mensagem que a gente traz, efetivamente, né, essa questão da ultravalorização, da romanização do cuidado, é algo que precisa ser, de fato, desconstruído, para que a gente não tenha uma cultura que considere que cuidar é coisa de mulher e que isso é tranquilo, sendo que elas têm 61 horas de atividades não remuneradas incluídas na sua semana e sem nenhuma visibilidade. Por fim, né, passando o slide, o trabalho do cuidado é tão importante e tão central, né? As pessoas precisam entender, como diz Heloísa Buarque de Almeida, que todo mundo depende um dos outros. Então, a nossa vida social ela é feita de relações, de apoios, e mesmo aquelas pessoas que você nem conhece, construir as infraestruturas da sua casa e do seu cotidiano. E aí, passando, para terminar, se a gente imagina hoje o mundo que nós queremos, esse vai ser o mundo que a gente vai criar, é o que diz o Muhammad Yunus, que é um dos grandes idealizadores também dessas mudanças. E pensando no laboratório de inovação social da Thinkolog, a gente imagina esse mundo em que o trabalho do cuidado é devidamente reconhecido e valorizado, e para isso a gente tem que pensar nas mudanças agora. E aí, encerrando, aqui eu deixo o site também do laboratório, caso vocês queiram conhecer, enfim, ver melhores conteúdos, tem muitos materiais incríveis de conteúdo para vocês se aprofundarem, e é lab.thinkolog.com, e é isso. Obrigada. Amanda, muito obrigada. Eu estava aqui fervilhando, né, com esse monte de informação que faz parte do nosso cotidiano, nos espaços que a gente circula essa discussão, e a gente poder ampliar. Imagina as pessoas que estão assistindo também, como estão sendo atravessadas, né, por toda essa reflexão, e eu acho que é isso que a gente espera. Eu queria deixar uma pergunta para ti, né, durante toda a tua
apresentação, eu fiquei me pensando que o cuidado, ele é sempre para os outros, né? Nós somos colocadas, enquanto mulheres, nesse lugar de cuidado para os outros, mas nunca temos oportunidade de incluir o autocuidado. E aí eu queria saber qual a tua perspectiva nesse sentido, pedir às pessoas que estão nos assistindo que podem enviar mensagens, perguntas pelo YouTube ou pelo chat aqui no Teams, para quem estiver dentro da plataforma, e na sequência, no decorrer, logo após a fala das debatedoras, a gente vai colocar as perguntas em perspectiva, enfim, para a gente poder seguir com a nossa discussão. Obrigada, Amanda, e na sequência eu gostaria de convidar a doutora Clara Mota, juíza federal, professora de cursos de formação da magistratura e tutora da Escola Nacional de Formação de Magistrados, ENFAM, doutoranda em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, que chique agora, vou falar em inglês, Visit Scholar na Columbia Law School entre 2019 e 2020, mestra em Direito Constitucional e especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília, tendo se graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, é pesquisadora nas áreas de ativismo judicial, direito e desenvolvimento, gênero e instituições do sistema de justiça, secretária-geral da AJUF e integrante da comissão AJUF Mulheres. Muito obrigada, seja bem-vinda, doutora Clara Mota. Oi, Bruna, obrigada. Desculpa ter feito vocês falarem um currículo assim mais formal, acabou que a gente não trocou essa figurinha. Bom dia a todas e todos que nos assistem, queria agradecer essa super chance de falar com vocês aqui nessa manhã, as desembargadoras Terezinha Caserta e Inês Virgínia Soares, que têm transformado a EMAG num polo de reflexão profunda sobre as questões de gênero na magistratura e na sociedade civil, tem levantado realmente o sarrafo do debate. Parabéns, Amanda, foi uma fala assim, extremamente densa, com uma série de aspectos. Eu vou até fazer um breve resuminho para depois levantar aqui a bola da minha pergunta, mas acho que você trouxe para a centralidade o debate sobre o que constitui valor na nossa sociedade e quem são os invisíveis, né, as invisíveis, no que você chamou de economia do cuidado. Queria também dar o meu bom dia para a doutora Fátima e fazer, então, aqui, tentar amarrar um pouquinho das coisas que eu compreendi para trazer um pouco do meu olhar, que é um olhar de dentro do Poder Judiciário, né? Eu acho que a minha pergunta vai ser um pouco sobre como a gente entra nesse debate, o que a gente tem para nos aperfeiçoar e contribuir com essa agenda tão importante que a Amanda trouxe hoje. Ela falou das mulheres negras, sobretudo como as invisibilizadas finais nessa cadeia de precarização do trabalho. Então, quer dizer, a gente assiste o ingresso, sobretudo das mulheres brancas, no mercado formal de trabalho a partir da metade do século XX, e isso se dá com uma redução da renda média do trabalhador paulatinamente, e isso leva a uma precarização dessa trabalhadora do cuidado final. Então, acho que a Amanda foi muito feliz em fazer um panorama de que isso não é mais apenas uma agenda de discutir teoricamente a divisão sexual do trabalho a quem compete, isso é o sistema econômico sobre o qual nós passamos a nos organizar, a funcionar, e isso dá muito lucro para um dos lados que tem feito a exploração desse trabalho invisível, que é o trabalho que a Amanda nos ajudou a quantificar, a monetizar um pouco a dimensão disso, a dimensão desse cuidado invisível e tão explorado. Bom, trazendo um pouquinho, então, desse debate aqui para a nossa atividade judicial, para esse público nosso aqui que trabalha no âmbito do Poder Judiciário e que também é usuária e usuário da justiça. A Amanda falou da saúde, né, e a nossa Constituição Federal ela tem um tripé, ela trata de saúde, de assistência e também de previdência. E nós somos a casa, a justiça, que lida com um contingente massivo de causas previdenciárias, lidamos também com causas relativas à saúde, e nós temos a nossa parcela na repetição, na reificação desses estereótipos e dessa centralidade dessa economia que invisibiliza o cuidado. Então, acho que a minha provocação é mais no sentido de fazer com que a Amanda nos diga como ela tem visto o papel da justiça nisso até agora e como talvez a gente possa projetar isso um pouco para frente.
A minha pesquisa de doutorado hoje, ela lida com uma população extremamente invisibilizada, que são as mulheres do campo. E se a gente for ver como são tratadas as mulheres do campo que litigam no previdenciário e até nas questões de saúde, e inclusive atualmente de assistência, né? A gente teve uma explosão de demandas a propósito do auxílio emergencial. O que a gente nota é que existe uma lacuna da subjetividade produtiva, ou seja, essas mulheres, quando litigam na justiça ou quando vão pedir um benefício perante o governo, elas não se sentem trabalhando. Elas não formaram documentação ao longo da vida. São mulheres sem papel e que não sabem sequer postular nessa posição de trabalhadora ou de alguém que exerce uma atividade com valor. E isso tem uma série de repercussões práticas, né? Não é um blá, blá, blá. Porque uma vez que essa mulher sem papel senta numa audiência junto ao Poder Judiciário ou vai postular um benefício no INSS, ela é submetida a perguntas que são perguntas que a gente tecnicamente chama, que utilizam uma tecnologia de gênero para reforçar e reestabelecer, reafirmar novamente esses estereótipos. Então, é assim: você trabalha pesado mesmo? A senhora pega na enxada? A senhora é casada? Porque a maior parte dos nossos direitos e da nossa cidadania ainda é vinculada à mulher que tem o papel, à mulher casada, vinculada a uma família nos moldes tradicionais e patriarcais. Então, da nossa parte, e já fazendo aqui a meia-culpa e a autocrítica para devolver a bola para as colegas debatedoras, eu sinto que nós demos alguns passos, acaba de sair uma cartilha muito relevante da AGILF Mulheres e o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado nos julgamentos com perspectiva de gênero, eles acabaram de criar um grupo de trabalho de extrema relevância. Nessa cartilha da AGILF Mulheres, que está aberta ao público, a gente começa a questionar esse tipo de pergunta das mesas de audiência, esse tipo de análise documental que prioriza a mulher casada em detrimento da mulher que não conseguiu amealhar essa documentação formal ao longo da sua vida, porque a gente está passando a questionar o que é que sai, né? Qual o output, qual o resultado de toda essa engrenagem que está aqui para servir a Constituição Federal Brasileira, para servir a população federal brasileira, e que precisa servir essa população conforme as suas vulnerabilidades e as suas circunstâncias reais, né? Precisa servir a uma população, não raro, que é uma população que se dedica, sim, ao cuidado, que se vê marginalizada, que se vê invisibilizada, sem papel, sem documento, e postulando prestações que são necessárias para a sua mínima subsistência, para a sua mínima manutenção. Então, sem querer me alongar, porque vale mais a pena a gente bater papo, essa pergunta, assim, do que vocês esperam do sistema de justiça nesse debate, de como a gente pode construir, e se vocês têm alguma reflexão ou alguma crítica em relação ao estado atual das coisas, né? Acho que tem a notícia de que a gente está tentando melhorar, mas também a gente sempre tem que olhar para o próprio umbigo e ver no que tem errado e acertado. Então, parabenizá-las, tá? Agradecer e parabenizar a escola, sobretudo, por manter um debate tão necessário e de tão alto nível nesse nosso março de luta. Um bom dia para vocês. Muito obrigada, doutora Clara Mota, e assim, as questões são vão confluindo, né? A Amanda abriu e a senhora traz, assim, ampliando para a situação institucional, mas também trazendo a perspectiva de mulheres do campo, e aí eu também trago a questão de mulheres indígenas, mulheres trans, travestis, que a gente teve muita dificuldade nesse período de auxílio emergencial e acesso a outras políticas, né, para enfrentar o impacto da Covid. Quando a gente dizia assim, vai lá, se inscreve e etc., as pessoas diziam, não, mas eu não sou trabalhadora, tipo, como não, né? Todo mundo vem de alguma forma ou é explorada dentro da sua força de trabalho. Eu acho que isso está muito nítido nesse evento, nas discussões que estão sendo apresentadas. A gente está lendo alguns comentários, muitos elogios à participação e à apresentação brilhante da Amanda,
muitas pessoas falando da palestra, do tema, da exposição, da forma com que os temas estão sendo colocados, parabenizando o evento, especialmente a instituição, né, a EMAG, o TRF3, pela temática das palestras e dos debates também extremamente oportunos. Então, eu acho que é isso, a gente tem ainda a doutora Fátima na sequência para falar, e logo em seguida a gente volta para abrir para outras discussões, outras perguntas. Acredito que a Amanda vai ter bastante trabalho, e é isso que a gente precisa pensar, que esse debate não inicia aqui, mas ele também não se encerra aqui, né? Aqui a gente traz essa reflexão. Então, na sequência, a doutora Fátima Duarte, que é médica ginecologista e obstetra, sexóloga, com área de atuação em ginecologia e especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Membro da Comissão Científica do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, responsável pelo ambulatório Sábado Sem Barreiras, primeiro ambulatório oferecido pelo Serviço Público para atendimento a mulheres com deficiência, autora dos livros Sem Barreiras, Mulheres Invisíveis, Retirando Seus Véus e Gravidez, Mitos e Verdades. Vencedora da medalha Ruth Cardoso 2018 pelo Conselho Estadual da Condição Feminina da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Muito bem-vinda, doutora Fátima Duarte, a palavra é com a senhora. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui nesse debate. Eu tinha preparado uma apresentação, mas, olha, a apresentação fica e fica a conversa, fica a fala agora. E eu gostaria de dizer que nesses tempos, numa cidade de São Paulo tão grande, eu ainda tendo mulheres que têm vergonha de ter nascido, têm medo de não viver e têm vergonha por não saber morrer. Essas mulheres que eu atendo são mulheres muito parecidas com as mulheres que morrem todo dia dentro dos labirintos do câncer de colo de útero, dentro dos labirintos de câncer de mama, e essas mulheres que morrem de morte violenta e que morrem de problemas relacionados à gravidez. Então, essas mulheres, elas morrem de mortes que poderiam não existir, principalmente as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres que vivem na periferia das grandes cidades. Então, nós temos que os túmulos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, eles não são democráticos, eles vão fazendo recortes de uma maneira diferente. E quando nós falamos dessa questão do cuidado, quando nós falamos do que mudou nesses tempos, as mulheres elas deixaram de se cuidar. Elas cuidam menos do seu próprio corpo. Então, um câncer de colo de útero, um Papa Nicolau, um exame de mama, essas mulheres, elas poderiam ir mais ao serviço. Mas o que a gente percebeu? Na medida que as mulheres saem mais do espaço externo e ficam mais para dentro do espaço privado, essas mulheres, elas sofrem mais a violência dentro do seu espaço privado. Então, essas mulheres, elas sofrem mais a violência do não cuidar, elas sofrem mais a violência da agressão física, elas sofrem mais a violência sexual e elas sofrem mais a questão de gravidezes indesejáveis. Porque os corpos, eles são muito determinados. A sociedade, o movimento que você tem hoje de legislar sobre o seu corpo, não entender que a sexualidade é uma dimensão muito maior. Ela começa lá na infância, ela segue na adolescência, ela vai seguir ao longo da vida. Então, quando nós entendemos a sexualidade apenas como sexo e não entendendo a sexualidade como uma parte da dimensão do homem, sendo importantes os seus aspectos biológicos, os seus aspectos físicos, os seus aspectos psicológicos e os seus aspectos da educação e da relação. Como é que fica a sexualidade de uma mulher que sofre um abuso? Como é que ela fica?
Como é que ela fica? Ela vai levar, são cicatrizes que cicatrizam só da pele para fora, nunca mais vão cicatrizar. Entender também a sexualidade para além do sexo penetrativo, do sexo normativo, porque qual é o órgão que a gente tem maior no nosso corpo? É a pele. A pele é o sexo maior. E tirar essa desconstrução do sexo heteronormativo, do sexo penetrativo. Então, o que eu escuto que as mulheres querem, as mulheres elas têm que entender e elas sabem que a sexualidade é muito maior do que o sexo. Tem a ver com a intimidade, tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com o autoerotismo. Então, quando nós construímos o sexo apenas na sexualidade, fica muito mais difícil entender a identidade de gênero. Fica diferente entender a orientação sexual, fica difícil entender os direitos sexuais e reprodutivos, aonde nesses direitos sexuais reprodutivos existe o direito ao autoerotismo. Há 8 anos eu atendo um ambulatório de mulheres com deficiência. Então as mulheres elas são muito diversas. As mulheres são muitas, elas são mulheres negras, indígenas, quilombolas, elas têm a sua diferença. Como é que eu posso atender uma mulher sabendo que o salário de uma mulher negra é menor do que uma mulher branca para o mesmo trabalho? Quando nós atendemos mulheres com deficiência, a gente tem no Brasil cerca de 10% das pessoas têm alguma deficiência. E essa deficiência, quem é que cuida dessa mulher deficiente? É outra mulher deficiente. Então, quem depende de quem? Então, a gente percebe que essas mulheres com deficiência, elas têm dificuldade para exercer esses seus diferentes papéis, que dirá ainda em relação à sua sexualidade. E hoje, quando a gente fala sobre a questão da sexualidade, as mulheres, elas não conhecem o seu próprio corpo. Elas são desestimuladas culturalmente para conhecer seu próprio corpo. Se elas não conhecem seu próprio corpo, como é que elas vão saber aquilo que dá prazer para elas? E se elas não sabem aquilo que dá prazer, como é que elas vão ensinar, mostrar com a parceria aquilo que dá prazer? Então, essa dificuldade de entender as diferenças. Então, essa heteronormatização acaba sendo cruel para as pessoas transgênero, acaba sendo cruel para a mulher negra, acaba sendo cruel para essa mulher com deficiência. Então, quando eu atendo no ambulatório, há uma mesa que as mulheres são transferidas, essa mulher, muitas vezes, eles querem pegar essa mulher no colo para levar para a mesa ginecológica. Mas a consulta ginecológica é uma coisa muito íntima. Quando você pega essa pessoa no colo, você está infantizando, você está tirando dela esse olhar da autoestima, dela se entender como mulher, dela exercer os diferentes papéis. E se os diferentes papéis são complicados, quando existem as diversidades dos corpos, nós temos uma sociedade que tem muita dificuldade para entender as diversidades dos corpos. Então, hoje, quando eu estou atendendo, o que eu atendo essas mulheres? Essas mulheres hoje, elas estão tendo mais vida sexual no meio da pandemia, ou elas estão tendo menos vida sexual? Essas mulheres, elas não sabem que a curva de sexualidade humana é diferente de homens e mulheres. Então, o homem ele tem o desejo, ele tem a excitação, tem o orgasmo, e depois ele tem o tempo que demora para começar tudo de novo. E a mulher, ela pode começar a exercer. O que faz a mulher entrar no jogo erótico? É o desejo dela se realizar, dela ter intimidade, dela começar tudo de novo. E o maior estímulo para ela ter uma vida sexual, uma prática sexual, é ter sido favorável. Então, se não foi bom, ela não começa tudo de novo. E as mulheres, elas podem começar o engajo dentro da sexualidade a partir de um desejo neutro, elas
Elas podem, então, elas começam a partir do desejo neutro, mas a partir do momento que elas vão se envolvendo e elas entram no desejo reativo. E também não precisa ser o kit completo, não precisa ser o kit completo. Então, quando começa, não quer dizer que desse envolvimento precisa ser o sexo penetrativo orgásmico. O que acaba depois de uma relação é ser satisfatório. Então, tem o orgasminho e tem o orgasmão. Então, o que faz isso? Então, às vezes, você explicando isso para a mulher ela se sente normal. Ela fala, mas eu sou normal? É assim que funciona? Então, esses desconhecimentos que as mulheres têm sobre os seus direitos, sobre os seus corpos, elas não conhecem a sua vagina, não conhecem sua vulva, não conhecem o seu corpo, elas estão restritas mais a esse universo daquilo que é fechado e daquilo que é obscuro. Então, nós precisamos de criar esses espaços como esse, que são os espaços de desconstrução, de ousadia, de fala. E as mulheres, elas não têm que ter medo. Elas não têm que ter medo, porque transformar o desconhecimento em políticas públicas, em propostas para elas poderem se transformar, elas têm que ter direito ao lazer, elas têm que ter direito ao prazer, tem que ter direito a dizer sim, tem que ter direito a dizer não, tem que ter direito a uma saúde sexualmente transmissível. E nós, profissionais de saúde, temos que aprender a ouvir, aprender a ver, a não julgar, a ter esse caminho aberto, porque mulher, direito, transformação, solidariedade são palavras sagradas demais para ser ditas só com a boca. Elas precisam ser ditas com políticas públicas, com transformações, com atitudes, e é nisso que eu acredito. Eu não acredito nisso 100%, eu acredito nisso tudo por cento. Então, nós temos que ter que a nossa fala não possa ser maior que o nosso grito. Então, as mulheres precisam de se conhecer, ser solidárias e não ter medo, não ter vergonha e ter orgulho de continuar a seguir. É isso que eu acho. Muito obrigada, doutora Fátima. É super importante trazer a discussão sobre a sexualidade e o sexo, né? Especialmente nesse momento onde as discussões sobre gênero e o direito das mulheres enfrentam aí diversos problemas por conta de uma agenda global anti-gênero e anti dessas discussões, e a gente trazer também para a perspectiva como estratégia de cuidado é extremamente importante. Já vou abrir para o nosso debate, sem mais delongas. Eu queria só colocar algumas observações para, de repente, qualquer uma das nossas três queridas, a Amanda e as nossas duas debatedoras, quiserem compartilhar algumas observações que eu vim acumulando ao longo desse debate, né, que é grande parte das trabalhadoras da saúde são mulheres, né? E a gente está nesse contexto de pandemia e é preocupante o impacto que essas trabalhadoras da saúde têm enfrentado no seu dia a dia, especialmente quando a gente vê um movimento totalmente oposto se posicionando e fazendo aglomerações e ações contra os cuidados que essas mulheres estão tendo para o enfrentamento da pandemia. A exploração da força de trabalho da mulher, ela é muito visível, né? Apesar de que, neste sentido, elas continuam invisibilizadas e colocadas nesses lugares que são subalternizados. Então, a gente tem aí uma população que enfrentou uma grande perda das vagas de trabalho e que a gente ainda vai demorar um pouco para restabelecer aquilo que a gente vinha tentando alcançar. Inclusive, recentemente, Michelle Bachelet, que é dos direitos humanos da ONU, né, alta comissionária, ela pediu que os estados não aproveitassem da pandemia para aprovar medidas que retrocedessem o direito das mulheres ou das pessoas LGBTI ou de qualquer outro grupo vulnerabilizado. E aí eu lembro do agravamento da situação das mulheres, e aí mulheres cis e trans que estão no cárcere, e do quanto muitas vezes essas mulheres são deixadas totalmente de fora desse debate. Importante colocarmos em
perspectiva essa diversidade de mulheres, somos diversas, né? Então somos mulheres trans, somos mulheres negras, mulheres do campo, mulheres indígenas, quilombolas, mulheres com deficiência, e essa diversidade tem que estar presente quando a gente vai fazer essa discussão. A violência de gênero precisa cada vez mais ser denunciada, e o cuidado dessas mulheres que cuidam, e a sexualidade como essa ferramenta de controle. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que segue conosco. A gente não vai encerrar, vamos abrir e falar desses debates. Essa discussão faz parte da programação das Mulheres de Março, que acontece a partir de uma iniciativa da EMAG, da Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. Coloca uma qual o papel de comunicação, a divulgação e valorização da posição equânime das tarefas de cuidado entre os gêneros. Como mudar essa difusão nas novelas, na existência da classe média de uma mulher negra e totalmente submissa no papel de empregada doméstica. E queria ler 2 comentários rapidamente, já para a gente voltar para a Amanda, e caso a doutora Fátima queira fazer algum tipo de comentário, a Clara também, a gente vai estar aqui para debater. Ana Carolina Jardim Pérez, ela faz um comentário que dialoga diretamente com o que nós estamos falando. Ela estava, nesse exato momento, assistindo a palestra, mas também colocou que estava fazendo almoço, com roupas na lavadora e vigiando as crianças na sala de TV. Então, o conteúdo ele é extremamente real e traz à luz essas mulheres que seguem nesse lugar de cuidado, assim como a Ana Carolina Jardim, ela coloca: não me adaptei com o previdenciário no juizado especial por conta desses entendimentos arraigados e sem se ater à realidade de cada indivíduo, notadamente mulheres. Então, Amanda, gostaria que você fizesse as suas considerações, e caso a doutora Fátima ou a doutora Clara queiram fazer algum comentário, fique à vontade, que a gente tem aí 15 minutinhos para fazer esse debate. Perfeito, muito obrigada, Bruna, e obrigada a todas que comentaram e trouxeram esse debate importante. Enfim, acho que vocês também trouxeram várias outras dimensões que a gente tem trabalhado e muito, acho que estamos alinhadas nesse sentido. Eu queria comentar, então, brevemente, para a gente não se estender aqui no tempo proposto também, algumas questões, então, tanto da Bruna quanto da Clara. Acho que tem uma questão, uma dimensão da esfera trabalhista no que foi comentado e perguntado, né? Então, a Bruna falou sobre o estado atual das coisas, então, sobre as mulheres indígenas, as mulheres trans e travestis, em relação a esse trabalho, né, quando elas vão se apresentar perante a justiça e elas entendem de antemão que não são trabalhadoras, ou seja, que o que elas executam, né, não é trabalho. E essa é uma pergunta, eu acho, essencial para a gente pensar na questão da justiça, porque não é trabalho porque não é formalizado, né? Então, a gente está falando sobre uma questão de formalização, né? Muitas delas não têm, nunca tiveram, nunca terão CLT, considerando o momento que a gente vive, né? Então, o que significa ter direitos trabalhistas para essa população, para esse tipo de atividade que elas exercem, né? E o quanto elas ainda estão muito cerceadas, né? E o quanto elas sentem essa ausência, né? Eu acho que esse vai ser um desafio da justiça, que a sociedade civil está apontando e está trazendo algumas questões, mas eu acho que vai ser um desafio muito grande dos nossos tempos atuais, quando a gente pensa em trabalho. Tem vários trabalhos e exposições já que falam sobre a questão da informalidade, né? Então, logo no início da pandemia, a FENATRAD lançou um manual para trabalhadoras domésticas, enfim, apoiando, enfim, de como se sentir mais seguras ou o que fazer, né, no seu trabalho. Só que, enfim, a gente teve um super avanço na PEC das domésticas, mas ainda assim com muita restrição, porque boa parte das trabalhadoras são trabalhadoras informais, assim como a gente viu uma questão imensa nos aplicativos e outros sistemas de trabalho que não são regulados, ou seja, não existe uma regulamentação. Então, enquanto existe esse trabalho paralelo e até conjunto, eventualmente, com o legislativo, de olhar para a formalização, para a regulamentação desse tipo de trabalho, para
que, de novo, a gente não volte e não perpetue esse sistema que é análogo à escravidão, sim, porque as pessoas não têm acesso a direitos quando elas não são, não têm a formalização, não têm direito à aposentadoria, não conseguem acessar o sistema de saúde, não tem, enfim, nem o mínimo que é exigido num trabalho, né, num ambiente saudável de trabalho. Então, não só pensar nessa questão da insalubridade, né, desse trabalho de saúde, desse trabalho de cuidado, ou seja, quais são as condições que essas mulheres têm para executar esse trabalho, e aí eu estou falando desde as profissionais da saúde que estão no hospital e que desde o início não tinham acesso a equipamento básico de proteção, não tinham um protocolo, né, claro do que elas iam fazer, estavam condicionadas a horas excessivas de trabalho, então a dinâmicas de trabalho exaustivos, né, e ainda por cima, muitas ainda sem receber e sem saber se iam acessar a vacina. Então, assim, eu acho que na justiça cabe muito, pensando nessa esfera um pouco trabalhista, né, o que significou para essas pessoas, o que está significando esse tipo de trabalho, a questão da demissão, então, enfim, várias profissionais, as que têm um mínimo de regulamentação, né, que estão sendo demitidas, enfim, estão numa situação totalmente precária, né, enfim, de trabalho. E aí, por fim, comentando um pouco da Clara também, que acho que ela trouxe um ponto super importante, um outro, que eu acho que eu deixo de mensagem, né, quando a gente está olhando para esses julgamentos, quem que está se beneficiando e quem que está lucrando com esse trabalho, porque eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Por um lado, existe uma população que está sendo extremamente explorada, sem direitos trabalhistas garantidos, cada vez mais empurradas para uma precarização, uma informalidade do trabalho, e por outro, a gente tem muita gente se beneficiando, enfim, e em sistemas altamente lucrativos, né? O que a gente vê com quem entrega essas pessoas, né? Então, acho que aí tem toda essa esfera a ser pensada, pensar na regulamentação desse trabalho, pensar o que é trabalhar nessas condições, pensar o que é até a questão do MEI, né? Porque muitos pensam, existe a possibilidade de ter MEI, só que se você tem MEI, você é uma trabalhadora autônoma e ao mesmo tempo você não tem a garantia da aposentadoria, você não tem a flexibilidade que você espera ter, o que você acha que você vai ter. Você tem uma série de obrigações trabalhistas que não estão formalizadas, sem contrato, enfim, né? Sem uma formalização da pessoa que contrata. Então, assim, anos-luz, eu acho, da gente ter um olhar de fato para essa questão trabalhista, mas essa é uma questão do nosso tempo, né, que, enfim, que precisa ser olhada e entendida. Então, eu sempre deixo essa questão da Clara, que a Clara colocou, e que eu também coloquei na minha apresentação, que é quem que está se beneficiando desse trabalho, para a gente também ter um olhar para quem está na posição da maior vulnerabilidade, né, que são essas mulheres que a gente mencionou. E aí, por fim, para a gente não se estender muito, tem um comentário da Fátima também sobre saúde, né? Então ela já mencionou vários pontos que a gente também está investigando e que várias profissionais da saúde trouxeram. Então, durante a pandemia, várias mulheres e meninas tiveram não só discriminações e muita dificuldade de acessar, por exemplo, pré-natal, serviços de saúde mental também. E aí, quando a gente olha também para dificuldade, porque os hospitais deixaram de atender várias demandas também, né? Por exemplo, o que vai acontecer com as meninas que não tiveram acesso à pílula e métodos contraceptivos? O que acontece quando uma mulher, uma menina, e a gente viu um caso desse logo no início da pandemia, tenta fazer uma interrupção de gravidez, né, legal, porque ela engravidou vítima de um abuso, de um estupro, e não consegue fazer isso dentro do hospital. Então, quem é responsabilizado nesse caso, né? Quem é que vai defender essa menina e como fazer para que, enfim, esse direito dela seja de fato conquistado? Porque quando volta um pouco para a questão do governo, a gente vê, enfim, questionamentos das leis e questionamentos do direito, e a gente não está olhando para essa menina que é a pessoa que sofreu a violência e que, né, está tentando acessar um serviço público e não consegue. Então, de novo, só lembrando a importância desse serviço e como a gente faz para não processar um serviço público que está disponível, mas entender como essa rede pode atuar, enfim, o que ela deve fazer, né? Enfim, o que está garantido na nossa Constituição também. Por fim, para falar um pouquinho de autocuidado,
fundamental, a gente não teria que ser uma palestra só sobre autocuidado, eu acho, mas a gente tem a Audre Lorde, a gente tem várias mulheres já que refletiram sobre isso como uma questão de uma dimensão também política e uma dimensão que o nosso direito ao autocuidado. Eu acho isso tão importante, né, no estudo que a gente falou, porque como a Bruna falou, né, o que significa, né, quando ninguém cuida da gente, a gente pode ter, de fato, uma dificuldade muito séria, né, de cuidar de nós mesmas. Então, todos esses papéis, essa construção de que tem pessoas que cuidam, pessoas que precisam ser cuidadas, também existem pessoas que são totalmente relegadas, ou seja, né, culturalmente entendido que elas que precisam cuidar, e né, elas não precisam de cuidado. Então, como a gente faz para reconstruir e retomar essa conversa do ponto de vista de, sim, eu preciso me cuidar, e isso é fundamental, antes de qualquer coisa, né? Então, existe uma dimensão do trabalho coletivo, mas existe uma dimensão de uma pessoa adulta, responsável, ela tem um cuidado consigo mesma que é importante, enfim, para a viabilização de qualquer outra coisa. Então, se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir fazer nada. E aí eu acho que entram várias questões da saúde que podem ser desdobradas depois. E, por fim, a doutora Inês falou sobre a mídia, a gente pincelou um pouco, mas a gente fez um manual sobre como tratar mulheres negras e que trabalham com cuidado, sem estereotipar e sem romantizar essa profissão, mas valorizando também esse cuidado. Então, a gente fez um manual inteiro sobre isso, falando sobre o que não fazer e o que fazer. A gente está à disposição e tem conversado com a mídia sobre isso também, com outros roteiristas também de novelas, e a gente tem feito essa entrada. Mas é um papel que é uma educação que leva a uma desconstrução, de fato, de muitas normas sociais, e que a gente, sei lá, a gente tem novelas, essa última da Globo, por exemplo, que já trata de uma forma muito diferente as mães e profissionais, mas eu acho que a gente trabalha no nosso manual, principalmente com a questão de não romantizar esse papel de novo, mas como valorizar isso e também entender que mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas não binárias, mulheres trans, etc., elas estão ainda encaixadas dentro de estereótipos muito reduzidos do papel social que elas têm. Então, assim, trazer outros papéis, outros lugares, questionar o lugar de uma mulher nesse estereótipo também tão reduzido e que perpetua muito essa cultura, né? Então, colocar mulheres em outros papéis, em outros lugares. E acho que é isso. Para a gente concluir, eu queria muito ouvi-las também. Espero ter respondido uma parte. Acho que esse é um debate muito importante e que tem aí milhões de desdobramentos e possibilidades. Obrigada, Amanda. Então, já na sequência, eu passo para a doutora Clara fazer suas considerações também. Bom, da minha parte, agradecer a EMAG, as minhas colegas painelistas, obrigada, Bruna, doutora Fátima, obrigada, Amanda. Acho que o debate, como a gente já frisou, foi fantástico, fundamental, e reiterar o trabalho do coletivo AJUF Mulheres, do qual eu faço parte. Acabamos de lançar uma cartilha sobre o julgamento com perspectiva de gênero, especificamente voltada ao direito previdenciário, uma obra da editora Migalhas, em parceria com a AJUF, e existe um pouco essa reflexão que a gente fez hoje aqui no modo super rico, construtivo e livre, ela está lá bastante condensada como um manual mais operativo para as pessoas que trabalham no sistema de justiça e para as pessoas que querem também dialogar em prol dessas mudanças que a gente debateu hoje. Então, agradecer e deixar aí o espaço aberto para que, eventualmente, surjam mais perguntas e comentários. Obrigada. Muito obrigada. Então, doutora Fátima, a palavra está com a senhora. Eu gostaria de agradecer o convite e, principalmente, reiterar que nós temos que continuar avançando e manter aquilo que nós conquistamos. Então, dia 8 de março foi um dia muito importante. Então, com essa pandemia, foi muito fácil silenciar os trabalhos que já existiam, principalmente nas populações de vulnerabilidade. A população trans, as mulheres deficientes, as mulheres com deficiência. Então, a importância da gente manter esses espaços e entender que se a mulher tiver tempo, ela vai
poder ir para trás dos seus direitos, ela vai poder ter participação. Então, nós temos que reinventar novas formas de comunicação, online, por e-mail, por WhatsApp. Nós temos que estar juntas e não estarmos caladas, porque a gente já conhece que a forma mais comum é de nós nos calarmos. E dobrar-se sobre si mesmo é a pior forma de ficar doente. Então, nós temos que estar ativas, lutar, estarmos juntos nesses espaços e nos reinventar. Essa é que é. E, principalmente, vacina, vacina e vacina. É isso, então. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou conosco. Mais uma vez, lembrar que a programação segue. Mulheres em Março, pela EMAG, em parceria com a Comissão de Equidade de Gênero do TRF3, dia 22 e dia 29 segue a programação, depois nos acompanhe nas redes da EMAG. Agradecer mais uma vez a doutora Inês Virgínia e a doutora Terezinha pelo convite, pelo espaço, agradecer minhas companheiras de mesa, a Amanda, a doutora Clara, a doutora Fátima, por essa discussão riquíssima, e todas as pessoas estão elogiando muito, tanto as explanações, os comentários, quanto a própria organização do evento. Então, espero que a gente continue nessa jornada de luta pela vida e em defesa dos direitos das mulheres. A doutora Inês está por aí, acho que ela vai fazer alguma consideração, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Eu também quero agradecer essa manhã incrível. Muito obrigada. Tem muitos elogios no YouTube e aqui também no chat do Teams. É muito rico, muito instigante. Saímos daqui renovadas e com vontade de continuar essa luta por igualdade. A Clara falou bastante do evento, do trabalho da JUF Mulheres e do lançamento da obra, né, julgamento, que trata do julgamento sobre a perspectiva de gênero. Nós teremos exatamente um evento para tratar disso, no dia 22, é o evento da próxima semana, no horário diferente, das 17 horas às 18h30, não será de manhã, será de 17 às 18h30. A presidente da mesa será Cláudia Luna, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Teremos como uma palestrante exatamente a coordenadora da comissão da JUF Mulheres, a juíza federal Tânia Uster, que apresentará esse trabalho hercúleo que foi feito, idealizado. A Clara é uma das protagonistas desse coletivo, ela é uma cara desse coletivo que trabalhou tanto, mas a Clara é uma das grandes caras disso. E teremos como debatedores o desembargador federal, Roger Halpe. Ele é o único homem desse evento, interessante, embora a comissão de equidade, na organização do evento, a gente tenha homens, o desembargador Lunardelli, o Rafael e o Ricardo, mas nesse evento, como palestrante, a gente tem esse único debatedor e a subprocuradora-geral da República, ela Vieco. Então, teremos debatedores ilustríssimos e a apresentação dessa cartilha sobre a perspectiva de gênero, que aprofundará mais ainda essa discussão sobre a necessidade de se institucionalizar a busca de igualdade, né, entre gêneros. Então, muito obrigada pela manhã de hoje e até a próxima semana, às 17 horas.